Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versículos 13 a 21. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: O lugar é deserto e vai adiante a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam retirar-se. Dai-lhe vós mesmos de comer. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: Trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o universo. Nós agradecemos essa rica oportunidade e, através desse meio de comunicação, que o Senhor possa expandir de tal forma a pregação da Tua Palavra, que o Teu Espírito alcance as pessoas que haverão de crer. Nós oramos agradecidos, rogando as Tuas bênçãos para a minha vida, que eu possa expor a Tua Palavra sempre com zelo, propriedade, acuracidade, esmero, dedicação, sinceridade, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. As coisas referentes ao futuro da nossa vida, muitas vezes, tendem a nos desanimar, nos leva muitas vezes à ansiedade, não só em razão dos nossos pecados, da corrupção da nossa natureza, tenazmente nos assedia e que nos traz grande tristeza, tira a paz, mas também a própria injustiça política e social que assola esse nosso país. A gente vê as pessoas precisando de tratamento, muitas vezes morrerem na fila. Não é fácil a situação que permeia esse país. Mas com relação à nossa insatisfação, com relação ao nosso desânimo, o salmista nos orienta e nos encoraja. Salmo 37, versículos 1 a 4. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva, e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Ainda no Salmo 65, versículo 4, Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Provérbios 19, 23, o temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Esses textos que eu acabei de ler, ele nos encoraja, nos anima com relação às insatisfações do nosso coração, com relação às injustiças da vida, com relação às coisas do futuro que tendem a nos desanimar. E esse texto, meus irmãos, trata exatamente disso. O nosso Senhor aqui, ele mostra através desse milagre que Ele é a nossa satisfação. Ele supre todas as nossas necessidades. E esse texto é muito importante. Não é à toa que esse milagre foi registrado
nos 4 evangelhos. Alguma coisa o Senhor tem a nos ensinar de muito importante. É o único milagre registrado nos 4 evangelhos. Os milagres, eles são relacionados com sinais. Eles são sinônimos na Bíblia de sinais. E os sinais, os milagres, eles são símbolos da divindade. Eles atestam a divindade. Nós temos estudado o Evangelho de Mateus, e o grande tema central do Evangelho de Mateus é que ele é o rei, é o Evangelho do rei. E os milagres procuram mostrar que ele é o rei dos reis, o supremo governador do universo. E também mostra a natureza do reino de Deus. Então os milagres muitas vezes são símbolos da divindade e eles contêm verdades espirituais para exatamente nos ensinar. Eu chamo a atenção dos ouvintes que, assim como o milagre de Moisés, realizado lá no deserto, através do maná diário, Jesus relaciona esse grande milagre com o milagre de Moisés. Nós tendemos ao erro ou a não percebermos se não estudarmos os 4 evangelhos e acrescermos nesses milagres informações preciosas para a nossa vida. Mas se nós formos levados ao Evangelho de João, nós observamos que as pessoas no dia seguinte, elas procuravam Jesus, elas estavam atrás de comida, elas queriam mais comida, elas queriam mais benefícios materiais. E naquele contexto, o Senhor Jesus, ali em João 6, 32 a 35, ele começou a debater com os fariseus, com as pessoas que estavam ali, refutando e incrédulos, sempre questionando a sua obra. O Senhor Jesus disse, relacionando o milagre que ele fez com o maná no deserto. Nossos pais comeram, João 6, 32 a 35, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, veja bem, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Aquele milagre do deserto, o milagre do maná diário, aquele maná era um símbolo da obra do Senhor Jesus, desse acontecimento que o Senhor Jesus fez ali no deserto, esse milagre da multiplicação. Lembrava exatamente o maná no deserto, que era um tipo desse acontecimento. O Senhor Jesus, ele mostra através desse milagre que ele é a nossa satisfação. Aquele maná, ele deveria ser diário porque estragava. Então o Senhor, ele proibia que o povo de Israel colhesse mais do que era suficiente, exatamente para confiar na suficiência do Senhor. Confiar que o Senhor haveria de suprir no dia seguinte as suas necessidades. E aqui o Senhor Jesus não apenas ensina que supre as necessidades materiais, as necessidades físicas, com curas, mas também, o mais importante, a necessidade espiritual. Eu sou o pão da vida, disse ele. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Repito, a grande maioria buscava benefícios materiais, mas Jesus mostra que ele é capaz de suprir abundantemente. Ele satisfaz o desejo abundante do homem, não apenas material, mas espiritual. Ele é o nosso pão de todas as áreas da nossa vida. Ele supre todas as áreas da nossa vida, a ponto de nos libertar de pecado, de ansiedade, de desânimo. E esse texto trata exatamente disso. Aqui nós aprendemos com a suficiência do Senhor Jesus e a suficiência da palavra de Deus. Vamos então considerar esse milagre tão precioso, tão importante, registrado nos 4 evangelhos, sob o tema A Luz do Evangelho de João.
nós vamos pegar o assunto de João e vamos intitular Jesus, o pão da vida. E eu vou considerar, em primeiro lugar, com base nos versículos 13 e 14, as circunstâncias desse acontecimento, desse sinal, desse milagre. Depois, em segundo lugar, nós temos, com base nos versículos 15 e 18, a situação ou ocasião imediata que levou esse acontecimento. E em terceiro lugar, com base nos versículos 19 a 21, o milagre em si, bem como o seu resultado. Eu chamo a atenção dos irmãos com relação ao contexto. Nós expomos o Evangelho de Mateus pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, de uma forma sequencial. E isso nos traz grande utilidade, porque nós nunca perdemos o contexto literário. E eu chamo a atenção dos irmãos para o contexto anterior, acerca da morte de João Batista. Observem que nós tratamos no contexto anterior, observe que a festa da elite política, daqueles homens importantes, proeminentes, mas imorais. Então, observem a festa da elite imoral no palácio, com essa festa que o Senhor vai realizar. Festa com o povo de Deus. Que alegria! Quantos nós podemos imaginar a qualidade do pão, a qualidade do peixe que o Senhor Jesus fez. Então observe esse contraste. Nós temos a crueldade no palácio, em contraste aqui com a compaixão de Jesus, encharcado ali com a pregação, com curas, com ensino. E nós temos também a morte de João Batista no contexto anterior e Jesus, o pão da vida. Então, muito interessante nós não perdermos de vista esse contraste. A festa da elite imoral no palácio com a festa do povo de Deus no deserto. A crueldade no palácio com a compaixão do Senhor Jesus. E a morte de João Batista no palácio e a vida completa do Senhor Jesus Cristo. Com relação às circunstâncias, ela é indicada aqui nos versículos 13 e 14, onde lemos: Jesus ouvindo isso. Ouvindo o quê? Naturalmente que o nosso contexto mostra, no versículo 12, então vieram os seus discípulos, quer dizer, os discípulos de João Batista, depois que João Batista foi decapitado, assassinado de uma forma cruel e bruta, então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. E Jesus, ouvindo isso, ouvindo o quê? Ouvindo a notícia proveniente dos discípulos acerca da morte de João Batista. Então Jesus ouviu o relato dos discípulos. O que aconteceu aqui no nosso texto diz: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Por que ele retirou-se num lugar deserto à parte? Porque nós temos dois motivos e duas razões para pensar. Em primeiro lugar, ele estava triste com a morte de João Batista. João Batista era o precursor. João Batista era até primo do Senhor Jesus. João Batista era o maior homem nascido de mulher, apontado por Jesus. Então ele foi triste ali, repousar, foi junto com os discípulos. Depois que os discípulos chegaram, ali naquele contexto onde os discípulos foram enviados para pregar, para curar, e aí os discípulos voltaram, relatando o Senhor Jesus. Nós não podemos precisar bem como é que foi isso, mas Jesus pegou os discípulos e foi repousar, foi descansar. A passagem paralela de Marcos nos informa o seguinte: vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então o Senhor Jesus foi se alimentar, se retirou ali para levar os discípulos, para repousar um pouco, porque eles não tinham nem tempo de comer. A segunda razão é porque Herodes pensou e concluiu, nós vimos ali no versículo 2, e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Então Herodes concluiu que Jesus era João Batista encarnado. Nós vimos que Herodes havia concluído isso, que Jesus era João Batista redivivo. E Jesus, prudentemente, como Herodes havia assassinado
João Batista e concluiu que Jesus era João Batista redivivo, certamente havia um perigo aí de Herodes perseguir Jesus e matar o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, então, prudentemente e pela segurança dos discípulos, ele se retirou ali também por essas duas razões. Para poder comer, repousar, para ficar a sós com os discípulos e prudentemente pela segurança dos discípulos. Naturalmente que ele não estava com medo de Herodes, ele não sabia o que era isso. Covardia não existia no vocabulário, na mente do Senhor Jesus. Ele se deu, ele foi para Jerusalém, mesmo que os discípulos tentaram persuadi-lo de que aquela ideia não era boa, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então não foi com medo, naturalmente. Mas aqui no versículo 13, na segunda parte do versículo 13, sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Nem sempre os nossos planos acontecem como planejamos, como traçamos, não é? As notícias ali se espalharam, olha, ele saiu daqui, ele pegou um barquinho, ele foi para lá e começou a multidão, uns começaram a seguir e a topografia do lago era baixa, então não era tão difícil assim vê-lo ali, as pessoas mais altas ali nos montes e o lago é bem baixo, então não era difícil ver o Senhor Jesus ali. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. E começaram então a rodear o mar, o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, ou o mar de Tiberias, como é conhecido. Ao invés de descansar, o Senhor Jesus, nós lemos aqui no versículo 14, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Que amor perfeito! Que exemplo notável de compaixão. Ele olhou para aquela multidão como ovelha. Marcos diz que ele olhou para aquela multidão como ovelhas que não têm pastor. Marcos nos mostra que ele ensinava ali para as multidões. Lucas diz que pregava. E Mateus, aqui no nosso texto, diz que ele se compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ele ama a todos. Meus irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que exemplo notável de amor abnegado. Que compaixão. Que perfeito amor. Faz lembrar de Moisés, quando o Senhor passou e ele registrou em Êxodo 34, versículo 6, e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. O Senhor Jesus é compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. E nos versículos 15 a 18, nós temos a situação ou ocasião imediata a esse acontecimento, a essa compaixão dele a ponto de pregar e ensinar e curar os seus enfermos. Nós lemos no versículo 15, ao cair da tarde, vieram os discípulos de Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiante a hora. Nós temos aqui um problema, depois nós temos uma proposta e uma solução. O problema foi indicado aqui, no versículo 15. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiante a hora. A hora já estava adiantada, o dia foi tão cheio que eles nem perceberam que a hora já estava adiantada, e ali não tinha a multidão chegando ali, não havia venda para os discípulos pudessem socorrer, mas também se tivesse venda, o dono do bar não podia fazer nada. E ali tinha um problema muito sério. O que acontece aqui no versículo 15, é nos dito: ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Mas, na realidade, irmãos, o que aconteceu foi que Jesus já havia provocado esse problema. E ele chamou Filipe ali e falou: Filipe, o que nós vamos fazer com essa multidão? E ele experimentou: onde compraremos pães para lhes dar de comer? E Filipe ficou com esse problemão. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. E Jesus dá a solução. Então, nós tivemos aqui um problema,
a proposta de Filipe, dos discípulos, né? E a solução do Senhor Jesus. E Jesus dá, a solução é que para despedir as multidões, a solução deles. Mas Jesus dá outra solução. E Jesus aqui no versículo 16 diz, não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Era um problemão, dai mesmo de comer. E nos versículos 17 a 19, naturalmente que eles responderam, e nós temos o milagre em si, não é? Mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. João nos informa que André apareceu com esse garoto, que trouxe 2 filezinhos. No grego dá a ideia mesmo de um garoto, de um menino, com um lanchinho. Na verdade era uma comida de menino, mas no máximo ali dava para 2 pessoas, 2 filezinhos de peixe e 5 pãezinhos. Mas meus irmãos, então ele disse, trazei-nos, no versículo 18. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e este às multidões. Meus irmãos, nós nem sabemos precisar esse milagre. 5 pães, 2 peixinhos, assenta lá, manda sentar e distribui. Tão implícito esse milagre que mais tarde Jesus repreende os discípulos. Mais tarde no capítulo 16, versículo 9, porque eles não se ativeram a esse milagre grande. Mateus 16, 9. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos tomastes? Nós temos que dar um desconto para os discípulos, porque muitas vezes nós experimentamos as bênçãos de Deus, os benefícios do Senhor, como Ele atende os nossos desejos, como Ele dá infinitamente mais além daquilo que a gente pede e imagina, e quantas vezes nós nos esquecemos das bênçãos do Senhor. Então nós não devemos querer tirar o cisco do olho dos discípulos e deixar a trave do nosso olho. Aqui no versículo 19, irmãos, e tendo mandado que a multidão se assentasse, essa palavra anaplipo, assentar, significa reclinar a mesa, prostrar a mesa. Era uma postura própria da época para os banquetes. Não havia mesa como a nossa cultura hoje. As mesas eram baixinhas ali, eles apoiando no cotovelo. Então, quando Jesus, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, era o mesmo que Jesus falasse, manda o povo se preparar para o banquete. Se prepare para o banquete. E, meus irmãos, esse texto é muito profundo. Lembra aqui da Santa Ceia, da Eucaristia. E provavelmente aqui, quando lemos no versículo 19, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Provavelmente o milagre fosse começando nesse momento. E provavelmente também o pão estava sendo multiplicado gradativamente. Assim ficava também mais fácil dos discípulos carregarem o cesto e distribuírem aqueles pães, e gradativamente ia surgindo aqueles peixes, aqueles pães, e a ponto dos discípulos ficarem fartos, meus irmãos, aqui nos versículos 20 e 21. Todos comeram e se fartaram. Se fartaram. 5.000 pessoas se fartaram. Incrível como sobejou ainda. Nós lemos nos versículos 20 e 21. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Numa sociedade em que a mulher é elogiada por não ter filhos, ou por ter hoje nós temos 1, 2, 3 filhos, 4 já é difícil, mas 1, 2, 3, mas antigamente era 10, 11, 12. Antigamente as famílias eram, e aqui é nos dito 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Nós podemos aí, não dá para precisar 10, 15, 20, 25.000 pessoas. Para encurtar a história, meus irmãos, essa multidão fartou e sobejou. Meus irmãos, parece que sobrou mais do que aquilo que foi distribuído.
como o Senhor é poderoso e faz infinitamente mais além daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente pede, conforme o seu poder que opera em nós. Verdadeiramente foi um grande milagre, meus irmãos. Mas eu quero concluir chamando a atenção dos ouvintes para algumas lições singelas e outras muito preciosas, que eu acredito ser muito preciosas. As lições singelas, a primeira é a necessidade de se retirar, a prudência muitas vezes de se retirar. O Senhor Jesus, ele se retirou com os discípulos para suprir as necessidades dos discípulos. Certamente os discípulos estavam com fome, não tinham nem tempo para comer. Certamente os discípulos estavam cansados. Havia vindo de uma jornada evangelística e relataram para Jesus a sua jornada evangelística e era preciso descansar, era preciso comer. E aqui o Senhor foi prudente em se retirar. Muitos na história da igreja faziam jejuns exorbitantes, exagerados, a ponto de ser tão prolongados, a ponto de morrerem antes do tempo. Mas o Senhor Jesus não. Ele foi prudente, nós devemos cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, para que ela sempre esteja saudável. E também o Senhor Jesus teve prudência para evitar a perseguição de Herodes. Os puritanos enfatizavam muito bem isso. E eles precisavam fugiam muito da Europa para o Novo Mundo. Isso já a igreja, antes na dispersão também, a igreja cresceu porque fugia dos seus perseguidores. Então essa é a primeira lição. Necessidade e prudência de se retirar, para suprir as nossas necessidades e para evitar confrontos desnecessários, conflitos vãos que podem escandalizar o Evangelho. Uma segunda lição é que nem sempre é possível realizar os nossos planos, nem sempre é possível concretizar o que planejamos. Jesus queria descansar com os discípulos, ficar a sós ali um tempo com os discípulos, mas isso não foi possível. As multidões vieram e ele se compadeceu delas como ovelhas que não têm pastor. E na realidade o nosso coração pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Muitas vezes os nossos planos que fazemos, temos planos lícitos e muitas vezes os nossos planos não são concretizados e o que acontece? Ficamos chateados, desanimados, porque os nossos planos não são realizados. Que nem sempre os nossos planos são realizados. Os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Que nós possamos buscar a nossa satisfação no Senhor Jesus. Para que, através dos nossos planos que não se concretizam, que muitas vezes não se concretizam, podemos descansar no Senhor e saber que Ele está no controle de todas as coisas, governando todas as coisas, como o Rei dos Reis e como o Rei do Evangelho de Mateus. Mas, aproximando das lições mais importantes, os nossos recursos, naturalmente, eles são escassos. Mas, na mão do Senhor, eles se transformam em grandes recursos. Eles são mais do que suficientes para a realização dos propósitos do Senhor. Ele provou Filipe. Ele sabia muito bem o que ele ia fazer. Os nossos recursos espirituais, problemas, com dificuldade com o pecado. Quando nós temos o pão da vida e nos saciamos do pão da vida, nós desembaraçamos do pecado. Ele nos liberta do pecado que nos amarra, que nos traz ansiedade. A ansiedade é por causa da pouca fé, esse desânimo. E os nossos recursos no Senhor Jesus, que nós possamos depositar os nossos recursos, as nossas falhas, pecados, dificuldades. Em determinadas situações, nós temos 3 opções. Uma é ficar desesperado. Eu não vou conseguir nunca, 20 mil pessoas, não tem 5 pães e 2 filezinhos, não dá. A segunda opção, em determinadas situações, é o ativismo, aquele frenesi que nós tentamos resolver as coisas com a força do nosso braço. E depois a gente faz uma oração ali para ver se Deus abençoa o que já foi feito.
mas isso é realizar na carne, com o nosso frenesi, com o nosso ativismo e procurando administrar as coisas e governar e passar por cima da vontade de Deus. Mas o correto é, Senhor, eu tenho isso, eu sou assim, e confiar no Senhor, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que a gente pede, daquilo que a gente pensa. Não andemos ansiosos, irmãos. Nós vimos lá no Evangelho no capítulo 6, nós estudamos, que é nos dito: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? No 31, portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse ensino do Senhor Jesus, ele já havia ensinado. Buscar essa satisfação, confiar no Senhor Jesus. Essa é a lição muito importante desse nosso texto. Buscar essa satisfação, confiar no Senhor Jesus. Os discípulos, nós vimos que Jesus já havia feito tanto milagre, mostrando que ele tem poder sobre todas as enfermidades, sobre a criação, sobre os demônios. E ele pergunta para Filipe e os discípulos, e a gente fica pensando, como que pode os discípulos não responderem adequadamente e dizer: Senhor, nós não podemos, mas tu sabes todas as coisas, o Senhor pode. Não é? Mas eu já disse, não podemos jogar pedra nos discípulos, porque nós fazemos o mesmo. Recebemos do Senhor e logo depois esquecemos que recebemos do Senhor. Mas, meus irmãos, a lição mais importante e fundamental desse texto: Jesus é o pão da vida. Ele satisfaz não apenas as nossas necessidades materiais, mas espirituais. Ele é o pão da vida. A multidão, ela estava procurando comida, procurando benefícios materiais. E ele disse lá no contexto, logo depois que ele realizou o milagre, ele disse, em João 6, 26, 27, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Irmãos, Jesus quer nos dar um banquete. Jesus quer suprir toda a nossa necessidade, muito maior do que esperamos. Muitas vezes nós somos tão limitados que nós estamos atrás de coisas materiais, procuramos benefícios materiais, mas Ele quer suprir as nossas necessidades muito mais importantes do que apenas material, mas muito mais importante. Jesus é o pão da vida eterna. Ele supre as nossas necessidades básicas da vida, mas Ele supre as nossas necessidades espirituais. A pior coisa do homem é o pecado. É o pecado que mata, é o pecado que entristece, é o pecado que aprisiona. E quando nós temos essa satisfação desse pão da vida, nós nos libertamos do pecado. Ele nos liberta. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres. Quando olhamos nossos recursos, quando olhamos nosso volume de dificuldade material e espiritual, tendemos a desesperar, tendemos a desanimar, tendemos a racionalizar e resolver as coisas com a nossa força. Mas ele diz, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Irmãos, busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas nos serão acrescentadas. Que nós possamos viver verdadeiramente uma vida nas regiões celestiais, pensando nas coisas que são de cima e buscando, tendo fome e sede desse pão vivo que desceu do céu. Que o Senhor nos abençoe. Amém.